O orgasmo é um tema que ainda é tabu para muitas mulheres. Infelizmente, a gente vê na prática no consultório mulheres que têm dúvidas se conseguem ter orgasmo nas relações, algumas que dizem que nunca tiveram. E para falar sobre esse assunto, hoje um vídeo especial, eu vou conversar de novo com a Ana Canosa, que é uma psicóloga, sexóloga muito famosa, super referência nesses assuntos. E Ana, eu queria te pedir então para explicar para as mulheres um pouco mais sobre o orgasmo. Bora lá, então. O orgasmo, ele é, na verdade, uma resposta do corpo a um pico de excitação sexual. Então, a gente tem na resposta desejo e excitação, que às vezes acontecem com as mulheres junto, às vezes é a partir da excitação que nós falamos no outro vídeo, né? Perfeito. Me sinto excitada que eu tenho vontade de transar. Com os homens, às vezes, acontece o contrário, os homens partem do desejo. Até por efeito da testosterona, que a gente tem menos no corpo. Mas enfim, então tem excitação e desejo, às vezes acontecem juntos, se retroalimentam, vai aumentando esse pico de excitação e aí você tem o orgasmo. Eu gosto de brincar, Igor, para poder assim deixar de uma maneira bem clara que o orgasmo ele é um espirro na área de lazer. Porque quando a gente tem o espirro, a gente fica... Então você vai aumentando aquela descarga, aquela tensão. Atchim. Ótima comparação. E esse atchim, ele é rápido, o orgasmo é rápido, né? Ele acontece de maneira involuntária, você não pensa, agora vou espirrar. Você espirra, tem ali uma resposta do seu corpo e dá uma sensação de alívio, né? Porque você tinha um acúmulo de tensão. Normalmente, as mulheres, quando têm orgasmo, elas podem perceber que há contrações involuntárias aqui, né, na musculatura, exatamente, na musculatura pélvica, no útero, no canal vaginal, rápidas, né, e que vão cessar ao longo ali de alguns segundos, acompanhado da sensação de bem-estar e prazer. Algumas mulheres podem ter um pouco de tremor na perna, algumas mulheres não sentem a contração, mas elas sentem que finalizou a resposta, né? É como... E é engraçado essa associação com o espirro, porque você pode num dia ter um... Atchim! Como você pode ter um... Atchim! Dá raiva. E piora, mais raiva é quando você tem um... E não vem. E não vem. Você perde o negócio. E isso dá raiva, né? Então... eu acho que essa sensação de que você findou a resposta e que você teve essa descarga de tensão é super importante para a gente entender se teve orgasmo ou não. Então, isso é a primeira questão que a gente tem que falar. As mulheres, elas têm uma resolução. O que é a fase de resolução? Pós-orgasmo, o corpo vai voltar ao seu estado anterior. Nos homens, a gente percebe muito, por exemplo, quando o homem tinha uma ereção, ele teve orgasmo, ejaculou, ele perde a ereção, o corpo todo vai voltando, ritmo cardíaco, tudo vai voltando. As mulheres têm uma fase de resolução que ela demora mais para acontecer. Isso faz com que a mulher fique mais tempo sob o efeito da dopamina, lembra que é aquela substância que eu disse de bem-estar e foco. Então, enquanto os homens vão ter um efeito da prolactina, hormônio da lactação, que é contra o desejo, né? Ele não gosta, ele faz justamente o efeito oposto, é para o corpo voltar a um estado de anti-excitação. Então os homens têm muito sono. Então ele teve o orgasmo, entrou na fase de resolução, prolactina veio, dá soninho. A gente não, a gente vai demorar mais para ter esse retorno, então a gente fica mais tempo sob o efeito da dopamina, o que é muito interessante. Então você tem um problema ali, não está conseguindo escrever o TCC da faculdade, tem um orgasmo e vai escrever o TCC. Funciona aquela beleza. Mas isso favorece, eu estou fazendo essa brincadeira para mostrar também que nessa fase de resolução, se a mulher continuar a ser estimulada, se ela tiver numa excitação boa, ela é capaz de ter outros orgasmos, que é o tal do orgasmo múltiplo. Por que uma mulher consegue ter orgasmos múltiplos muito mais facilmente do que um homem? Justamente porque a fase de resolução dela vai acontecer mais lentamente e se a relação estiver boa, ela se excitar, ela é capaz de ter outro orgasmo. Outro orgasmo. Ah, Ana, toda mulher tem? Não, tem mulheres que ficam muito sensíveis, o clitóris fica muito sensível, por ser sensível, ela não quer nem tocar, não tá bom pra mim aqui, acabou, beleza. Ninguém tem obrigação de ter orgasmo múltiplo. Mas nós temos essa capacidade mais facilmente dos homens. Então, isso funciona muito. Agora, vamos lá. O que é importante a gente saber?
Tem uma pesquisa que eu li recentemente sobre o tempo de orgasmo a partir do início da excitação na relação sexual feminino. Ele saiu há pouco tempo. Eu vi que você publicou sobre isso no Instagram. Isso. Então eles mediram o quê? Eles mediram a partir do início da excitação, ou seja, a hora que a mulher começou a se sentir excitada, ela disparava lá o cronômetro do celular e ela terminava quando ela tinha orgasmo. Média de 13 a 14 minutos. Em relações heterossexuais, isso nos chama atenção, porque qual é a média de latência de um orgasmo masculino? Do início da estimulação do pênis, seja sexo oral, masturbação, relação sexual, para a vontade de ter orgasmo. A média pode ser de 7 a 10 minutos, alguns homens vão ter mais curta essa latência, alguns homens vão ter mais longa. Isso não significa que a relação sexual é só isso, né? A relação pode ser muito mais longa, o homem fica ali tentando controlar a ejaculação, mas enfim. Então perceba que para funcionar uma relação sexual heterossexual principalmente, é preciso que este casal se adeque no ritmo. Então assim, o que eu gosto? Eu gosto de estimulação clitoriana, eu gosto de beijo, de abraço, eu vou estimular meu clitóris junto da penetração, eu vou introduzir um bullet, um vibrador, para aumentar a pressão ali na estimulação no clitóris, para favorecer que eu tenha um orgasmo próximo ao meu parceiro, numa relação heterossexual com penetração. Lembrando, Ana, como você já falou no outro vídeo, que a maior parte das mulheres não tem mais dificuldade de ter orgasmo só com a penetração. Exatamente. Né? Vão depender de estímulo do clitóris. Exatamente, também. porque o clitóris ele tá ali para isso, minha gente. Ele serve para isso, né? Ele tá ali para isso. Não é que a gente não gosta do pênis, da penetração. Tem muita mulher que adora a penetração, tem algumas mulheres que conseguem, mas é porque anatomicamente o clitóris ele está ali para isso. E ele tem toda uma estrutura interna, né? A gente só vê o capuz do clitóris, mas ele tem toda uma estrutura interna que abraça o canal vaginal pelas terminações nervosas, e algumas mulheres parece que essas terminações nervosas elas estão mais próximas da parede da vagina, o que pode favorecer o orgasmo, né, só com a penetração, mas não é uma... Então, se a gente for pensar, Ana, não tem orgasmo, o que me atrapalha? Olha, o que pode te atrapalhar? Permissão para o prazer. Você tem permissão? Você se sente livre? Ou você sente culpa, medo, etc. Segundo, boa relação com a parceria. Então, se eu me sinto violada, com medo, com um parceiro que eu não me sinto confiança, ou que eu acho que não vai cuidar de mim, vai ficar mais difícil para você se entregar, não é? Autoconhecimento do corpo, eu preciso me masturbar para saber o que eu gosto, como é que eu gosto, qual é o estímulo, porque às vezes o parceiro, gente, homem não tem clitóris, a gente não tem pênis, homem vai no clitóris assim, ó, parece que tá passando um bombril na panela, e vai normalmente direto no clitóris, tem que ir em toda a vulva, né? O clitóris é a última coisa que você mexe, ele é muito sensível, e tem uma coisa no clitóris também, ele é tão sensível, que às vezes você também acontece isso, Igor. Às vezes você está numa excitação super legal, de repente alguma coisa acontece que para. E não foi imperícia de habilidade, não, simplesmente ele fica, dá um curto. Dá um curto. O que a gente faz nessas horas? Respira, abandona um pouco o clitóris, porque está muito sensível. Respira, vai fazendo outras coisas, beija, abraça, não sei o quê, para depois retornar essa estimulação, porque ele tem vida própria, faz o que ele quer. Então, às vezes funciona. Tanto que às vezes, né, você vai de um jeito e dá certo, no outro jeito não dá certo. Então, quanto mais eu conheço o meu corpo, mais eu vou facilitar. E a mulher precisa ter uma atitude de autonomia. Ela precisa, ela mesma, estimular o próprio clitóris quando está na penetração. Ela precisa dizer, eu gosto assim, isso. É tão interessante você ver que às vezes, por exemplo, um homem, quando ele, pela permissão social para o prazer, né, os homens sempre tiveram muita permissão, culturalmente falando, e conhecem muito o corpo, né? Então, um homem, por exemplo, quando ele vai ensinar, quando ele está ali no jogo erótico, ele vai para o jogo querendo prazer, porque ele aprendeu assim, e está certo. Então ele já vai indicando o que ele gosta, do jeito que ele gosta. Então se ele quer sexo oral, ele já vai indicando, né? Se ele quer uma masturbação, ele põe a mão em cima e mostra. As mulheres precisam fazer o mesmo.
culturalmente elas nunca foram, né, permitidas ou estimuladas a fazer isso. Então, é muito importante que conhecer o corpo e mostrar o caminho. A gente não pode ficar dependendo da outra pessoa para ter prazer. Eu sempre digo, se a gente pudesse dar prazer, dar orgasmo para alguém, a gente comprava no Natal e distribuía para as pessoas. Orgasmo a gente não dá para ninguém, a gente tem. Né? O outro me favorece um orgasmo através de uma prática, de um estímulo, de uma conexão. Então, mas o orgasmo é meu. Então, sou eu que de alguma maneira preciso conduzir esse caminho. Perfeito, Ana. Muito obrigado. E se por acaso você não viu outro vídeo em que a gente fala sobre desejo sexual, a Ana explica, né, o que está por trás das mulheres terem desejo ou não terem desejo. Eu vou deixar o link aqui em cima. Foi um bate-papo muito legal. Ana, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer, uma honra falar com você. Obrigada.